1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. É um texto muito conhecido, mas nós vamos explorar aqui, porque uma pessoa fez uma pergunta assim: se Deus precisava de uma pessoa como mediador para ele fazer as coisas, se Deus precisa de alguém para fazer as coisas, para fazer qualquer coisa. Não, Deus não precisa. Deus usa, mas Ele não precisa. Se eu for assinar algo, eu preciso de uma caneta para assinar. Mas se Deus for assinar, Deus não precisa de caneta não. Deus ele assina sem caneta. Então assim, Ele usa seres humanos, Ele usa a natureza, Ele usa o que Ele quiser. Mas Ele faria sem precisar disso. Sem precisar destas coisas, Ele faria. Porque se Ele precisasse de algo para poder fazer, Ele não seria Deus. E Deus é Deus. É onipotente, é onisciente e é onipresente. Então assim, nós vamos explorar aqui várias coisas, porque é as doutrinas que surgem no mundo. E aí tem doutrina de dualidade, de trindade, que bota pessoas como se Deus, para salvar a humanidade, Ele precisava enviar uma outra pessoa. Não, Deus não enviou uma outra pessoa, Ele veio. Quando a Bíblia diz assim que Deus enviou o seu Filho, é porque Deus gerou o corpo humano dele no ventre de Maria e foi chamado de filho. Aquilo é a sua natureza humana que ele teria. Foi chamado de filho. Aí diz, Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo, é porque Deus gerou aquele corpo e Ele mesmo veio, entrou naquele corpo e salvou o mundo. Mas para Ele salvar tinha que ser por intermédio deste corpo, como a Bíblia ensina. Estão entendendo? Porque se Deus fosse salvar enviando outra pessoa que Ele mesmo gerou, que eles dizem que gerou Jesus lá na eternidade, não é verdade. Jesus foi gerado no ventre de Maria. O William Branham disse, o princípio da criação de Deus não é uma pessoa gerada lá, não. O princípio da criação de Deus é Jesus sendo gerado no ventre de Maria. Por quê? Aquele foi o único filho que foi gerado no ventre de uma mulher sem pecado que veio ao mundo. Então ele é o princípio, o primeiro a ser gerado desta maneira, sem pecado e nunca cometeu pecado. Alguém perguntou assim, Adão também foi gerado sem pecado? Foi, mas não foi no ventre de uma mulher. E ele cometeu pecado. Mas Jesus foi gerado no ventre de uma mulher, sem pecado e nunca cometeu pecado. E se torna também o único filho de Deus dessa maneira. O único. Porque nós somos filhos de Deus também. Mas não fomos gerados dessa maneira. Fomos gerados no pecado. Por isso que a Bíblia diz, deu seu filho unigênito, único. Porque o único que foi gerado desta maneira foi Jesus. Então se Deus precisasse, por exemplo assim, tá eu e tu aqui, né, duas pessoas, e eu precisasse enviar tu, então eu sou fraco, porque eu preciso enviar você para fazer as coisas. E eu não vou. Se Deus precisasse enviar uma pessoa a parte dele, que a doutrina da Trindade diz que é a segunda pessoa, e a dualidade diz também que Jesus é um ser a parte de Deus, e que foi enviado para fazer as coisas. Se ele fizesse isso, ele era fraco, ele não era Deus. Toda pessoa que tem uma coisa para fazer, ele envia outra, ele é fraco. Porque você tem que ser exemplo. Você tem que fazer. Você tem que ir e fazer. Por isso que aquele homem que iria ser chefe de uma tribo, tem uma história na Turquia, que aquele homem iria ser chefe de uma das tribos lá na Turquia. Aí reuniu o conselho, aqueles homens mais nobres lá, grandes lutadores que tinha, reuniu, e ele perguntou, você me aceita como o líder de vocês? Aí eles disseram, a lei da nossa tribo diz que um homem que é deficiente não pode ser o líder. E aquele homem era deficiente de uma perna. Ele andava puxando uma perna. Aí ele disse, tudo bem, a lei diz, mas eu sou deficiente de uma perna, vocês sabem disso. E eu estou com o braço quebrado. Além de ser deficiente de uma perna, eu estou com o braço quebrado, um dos braços quebrados. Mas eu tenho só uma mão. E eu desafio o maior lutador de vocês para lutar comigo. Estou só com a mão, deficiente de uma perna com o braço quebrado. Se eu vencer, vocês me aceitam como vosso líder? Eles disseram, aceitamos. Então reúne o melhor homem e vamos à luta. E ele foi e venceu. Só com a mão, deficiente de uma perna, com o outro braço quebrado, só com a mão, venceu. Então eles gritaram, vida longa a ele. O que fez, gente? Exemplo. Se Deus tivesse que pegar uma pessoa aqui, é claro que a Bíblia diz assim, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que quando ele nasce o mundo, para que o mundo fosse salvo com ele. Vai vir pessoas dizendo isso. Pode ter certeza que vai vir. Certo? Aí, mas se Deus tivesse que enviar uma pessoa à parte para poder salvar a humanidade, ele não seria Deus.
Quando a Bíblia diz que enviou, foi o seu corpo que ele gerou, porque Deus é Espírito. E ele entraria neste corpo para poder salvar a humanidade. Sabe? Existe uma diferença entre mediar e interceder. Mediação foi o que Deus fez lá no Calvário, quando foi a cruz do Calvário, para nos salvar. Interceder é o que Deus está fazendo agora, Ele está intercedendo por nós. Lá Ele fez a mediação, Ele pagou o preço, que aqui Paulo diz, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. No tempo determinado que Deus viria para poder realizar isto, Ele efetuou o plano de redenção através da mediação, através daquele corpo. Ali Ele pagou a dívida do pecado. Sabe aquela palavra que diz assim, tetelestai, está consumado? Esta palavra quer dizer assim, ó, foi pago, foi cancelado, a dívida foi paga. Mas Deus só faria isto através daquele corpo, Jesus. Foi chamado de Jesus. Então veja só, vem a seguinte pergunta assim, Deus morre? Não, Deus não morre. Deus é imortal. Mas para Deus derramar o sangue, porque Deus não tem sangue, porque Ele é Espírito, Ele teria que gerar um corpo. E esse corpo teria célula sanguínea. E esse corpo, Jesus, é a natureza humana de Deus. Então Deus tem duas naturezas, natureza humana e natureza divina. A natureza divina veio e entrou na natureza humana. Amém? Então tem duas naturezas. Às vezes a natureza humana conversava com a natureza divina e a natureza divina conversava com a natureza humana. Muitas vezes Jesus dizia assim, graças te dou ao Pai, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequenos. Poderoso Deus, Rei dos céus e da terra, que faz a terra brotar o pão. Jesus dizia isso. Então veja, a natureza humana conversando com a natureza divina. Não eram duas pessoas, uma separada da outra, jamais. Eram duas naturezas. Então a natureza humana conversava com a natureza divina e a natureza divina conversava com a natureza humana. A natureza humana sentia dor, chorava, suava sangue, se preocupava, dormia. Deus dorme? Não. Comia, a natureza humana comia. Deus come? Não. Deus dorme? Não. Deus sente dor de cabeça? Não. A natureza divina não sente nada disso, mas a natureza humana sente. E por que Deus estava na natureza humana para sentir isso? Para dizer para a gente assim, olha, eu me reproduzi numa natureza humana e senti o que vocês sentiram para poder resgatar cada um de vocês. Então, se não seria difícil. Enviar outro para salvar seria difícil, quando você teria que sentir tudo aquilo. Então Deus se fez como nós, para que nós se tornássemos como Ele. Deus é eterno, é imortal. Deus se fez mortal e como uma pessoa como nós. Para quê? Para que nós se tornássemos imortais e eternos. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Hebreus, visto que ele teve que se fazer na semelhança de filho para poder resgatar os filhos. Então ele teve que se fazer na semelhança de Vinícius, na semelhança de Gutenberg, na semelhança de João. Para quê? Para salvar Vinícius, Gutenberg, João. Como é essa semelhança? Carne. Só que era uma carne sem pecado. A única diferença era essa. Mas sentia dor, sentia fome, tinha que dormir. Se preocupava ao ponto de suar sangue. Passou tanto sofrimento para que ninguém chegasse e dissesse assim, ele só salvou porque ele era Deus. E Deus pode fazer o que quiser. Não, mas Deus disse, eu vou me reproduzir com vocês para sentir o que vocês sentem, para poder salvar. Senão seria fácil, porque se Deus quisesse salvar a humanidade, Ele não salvava não, só com a palavra. Mas aí, Ele fez isso para que as pessoas soubessem que a chance foi dada a todos. O apóstolo Paulo diz assim, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Por todos.
Não quer salvação? Quer não. Mas foi oferecida a você. Paguei o preço lá no Calvário por todos. Ele pagou por todos. Mas quem quer aceitar isto e receber o que ele fez? São poucos. Poucos que vão aceitar isto, o que Deus fez. Então assim, para Deus salvar, ele teria que se tornar como nós. Se tornando como nós, ele seria um mediador. Se tornando como nós é quando ele gera esse corpo no ventre de Maria, chamado Jesus, e ele entra. Então ali está o mediador. O mediador é uma pessoa que fica entre duas para resolver, para trazer um acordo. O pecado entrou no mundo, nos separou de Deus. Como é que Deus vai trazer esse acordo de volta e nos levar de volta a Ele? Gerando Jesus, o corpo dele, para poder ir ao Calvário e nos reconciliar consigo mesmo. A Bíblia diz assim, Deus reconciliando o mundo consigo mesmo. E como ele fez isto? O apóstolo Paulo vem e diz, através do sangue, através da cruz e através da morte de Cristo. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim, ó, reconciliou pelo seu sangue. Efésios diz assim, reconciliou pela cruz. Romanos diz assim, fomos reconciliados por Deus pela morte de Jesus. Então, através deste corpo, que ele passa a ser o mediador, ali ele vai nos reconciliar com ele mesmo, através da cruz do Calvário, ali ele paga a dívida do pecado. Não tem como, gente, uma outra pessoa fazer o que aquela tem que fazer. Isso é loucura pensar numa doutrina trinitariana de 3 pessoas distintas. Ou pensar em um dualismo de 2. Gente, a Bíblia é clara. Só quem pode ser adorado é Deus. E Jesus Cristo foi adorado. Como é que ele não pode ser Deus? Então havia 2. Então como é que 2 pode ser adorado? Se só Deus pode ser adorado. Era Deus em carne humana. Tomé disse assim, Deus meu Deus. Jamais, gente. Se uma pessoa de Israel fizesse isto para outra pessoa que não fosse Deus, ele seria eliminado como idólatra. Jesus morreu, ressuscitou, se encontrou com Paulo no caminho de Damasco. Paulo disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. Uma pessoa dotada da lei, conhecedor da Torá, só chama alguém de Senhor se for o próprio Deus. Paulo diz, quem és tu, Senhor? Deus. Ele diz, eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Estão entendendo? Então veja só. E por que foi escrito assim? Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Claro. Isso foi escrito para mostrar que nem homens e nem anjos pode ter parte na salvação. Só Deus. Só Deus e mais ninguém. Só Deus que salva e mais ninguém. E como ele salvou? E como ele tinha que salvar? Dívida só se paga com dívida. Sangue derramado, tinha que ter sangue derramado. Então ele teria que pagar a dívida. Mas como é que Deus, que é espírito, pode ter sangue? Não tem. Mas ele tem que reproduzir uma célula sanguínea. Tem que gerar um corpo para ele entrar. E aí esse corpo seria o mediador. Ali é o corpo do próprio Deus andando em carne humana, sendo o mediador entre Deus e os homens. Então assim, para eu me reconciliar com Deus, precisou deste corpo que foi até a cruz do Calvário para poder morrer. Aí me reconcilia com Deus. Isso é a maior blasfêmia que os católicos cometem. É dizer que Maria é mediadora. Isso é uma coisa imunda, não sabe? Imunda. Aí vem outros e diz que é uma segunda pessoa que se tornou o mediador. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Como é que Deus fez isso assim? Jesus disse assim, ninguém jamais viu a Deus e nunca verá. Não. Na sua forma primitiva, como espírito invisível, ninguém jamais o viu. E nunca verá. Mas como, na sua forma, em carne humana, as pessoas viram e nós vamos ver. Esse Deus, que é espírito, invisível, você não conhece sua forma, jamais poderia ser visto, desceu
entrou em um corpo e chegou para eles e disse assim: mostra-nos o Pai. Aí ele foi e disse: quem me ver a mim, vê o Pai. Não, lá na sua forma primitiva, jamais você verá ele. Mas na sua forma corpórea, você verá. Amém. Como é que esse Deus iria se expressar para nós como espírito invisível que enche céus e terra? Jamais. Sua forma primitiva. Sua primeira, que a gente não sabe nem a forma de um espírito. Bom, até não tinha nada no mundo, nada, nem um átomo. Um átomo é a menor partícula que existe. Você pegar essa folha aqui de papel, uma folha de papel dessa, e dividir, for dividindo, até não conseguir mais, aquilo é um átomo. Um átomo é uma coisa que você não pode mais dividir. Chegou na partícula mais pequena do mundo que não pode dividir. Antes de houver qualquer partícula no mundo, Deus já estava lá. Mas como é que eu vou me apresentar para a minha criação que eu quero criar? Porque ele tinha os pensamentos dele lá, queria criar um universo. Iria criar, iria ter a sua criação. Ele já tinha na sua mente que em 6 dias ele ia fazer tudo, ele tinha tudo na mente. Mas como eu faço? Como eu posso ser visto neste mundo espiritual? Então, esse Deus faz surgir uma luz começa a aparecer no universo. E essa luz toma a forma de uma mão, um pé, outro pé, uma cabeça, e aparece. Ali é chamado de Logos, verbo, palavra. Aquilo é Deus. Agora, na forma de palavra. Estão entendendo? Aquilo não é uma pessoa à parte, não. Aquilo é Deus. Agora é chamado de verbo, palavra, Logos. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra. E o que é verbo? É a palavra que é expressão, estado ou fenômeno da natureza. Então vem agora uma ação, um estado. Ele surge em forma de um homem. Isso aí é chamado de verbo, palavras, o Logos. Agora ele vai começar a criar todas as coisas. Aí o apóstolo Paulo diz assim: sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque Deus, como espírito invisível, não podia ser visto. Mas ele agora toma uma forma no mundo espiritual para poder ser visto. Estão entendendo? E agora ele vai criar as coisas, porque ele precisava ser visto. Como é que vai criar as coisas? Não sabe quem criou. Não vê, a gente não vê quem criou. Aí Deus disse: eu tenho que ter uma maneira, lá na sabedoria dele, maneira de ser visto. Então ali estava. Formato de um homem. Então ele vai e diz assim, começa a criar os anjos. A primeira coisa que eu vou criar é o quê? Os anjos. Para me adorar. Para adorar aquele que tinha o formato de um homem chamado de verbo palavra. Por isso que eu diz assim, a palavra do Senhor veio a Isaías, era este Logos que vinha a Isaías. E dava para ele a palavra. A palavra do Senhor veio a Jeremias, era esse Logos que vinha até ele. Só que esse Logos tomava várias formas. Tomava a forma de uma nuvem, de coluna de fogo, de um homem mesmo. Apareceu Abraão lá nos cavaleiros de mãe. E assim é Deus. Deus é Deus. Ele faz como ele quer e aparece da maneira que ele quer. Então ele cria os anjos. Essa classe de anjos ele cria 3 arcanjos. Aparece primeiro Miguel, Gabriel e depois Lúcifer. Então estavam os 3 primeiros que ele criou. Esses 3. E depois foi criando serafins, querubins, tudo para adorar a ele. Anjos foram criados. Do nada. Ele disse, aparece e apareceu. Ele tem poder para fazer como ele quer, da maneira que ele quer. Apareça Miguel, Miguel apareceu. Apareça Gabriel, Gabriel apareceu. Aparece Lúcifer, Lúcifer apareceu. Aparece os querubins, apareceu milhares deles. Aparece os querubins, apareceu milhares deles. E esses anjos viam aquele no formato de um homem, que era o Logos, o verbo, a palavra. Aí essa palavra, o verbo, o apóstolo Paulo diz assim, Hebreus capítulo 11, pela fé, entendemos que os mundos foram criados por quem? Pela palavra de Deus, o verbo, o Logos. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o mundo foi criado por ele, por esse Logos, o verbo, a palavra que é Deus. Aí, ele agora resolve, ele vai ter uma criação, algo que vai sair de dentro dele agora. Eu quero algo que vai sair de dentro de mim, de dentro. Não é mais criado do nada não, apareça como os anjos. Eu quero algo que vai sair daqui de dentro. Para ser a minha imagem, a minha semelhança. Aí, vou fazer o homem a minha imagem, a minha semelhança. Aí ele faz sair daqui de dentro dele, ó.
Um homem, Adão, a imagem e semelhança do Logos, a palavra. Está entendendo? Amém. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí você pensa que era a Trindade que estava lá, dizendo a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha, os atributos de Deus que Deus tinha. Deus conversava com seus atributos. Quando ele foi criar os anjos, interessou. Ele disse assim, apareça, apareceu. Mas quando ele foi formar o homem, saiu dentro dele. A imagem e semelhança dele. Estão entendendo? Amém. Saiu dentro, eu não sei como, mas saiu dentro assim, saiu. É como um filho sai dentro de uma mulher. O filho sai de dentro de uma mulher. Agora eu não sei como, mas saiu dentro dele, saiu. O profeta diz, saiu dele. Não é apareceu do lado assim, não, apareça, não. Saiu daqui. Por isso que diz que o homem foi gerado. É porque saiu de Deus, saiu. Não é que foi criado, foi gerado. Está entendendo? A diferença de ser gerado para criado. Gerado é que sai de dentro. Criado é do nada. Mas gerado sai de dentro. Por isso que o homem é maior que os anjos. Porque o homem saiu de dentro de Deus. E os anjos apareceram do nada. Aí tem gente que diz que a gente não prega profundidade. Ó. Olha lá. É brincadeira o negócio desse, né? Não prega profundidade. Prega profundidade para que as pessoas entendam. Aí sim, prega as profundidades. Mas faça com que as pessoas entendam e leve o plano de salvação. Porque eu estou dando aqui o plano de salvação. Aí Deus disse, eu vou pegar esse homem, que está aqui a minha imagem, e vou colocar ele em carne. Aí do pontapé ele fez um boneco de barro, pegou esse homem, jogou dentro do boneco, aí ele passou a ser alma vivente. Ali. Fez um jardim para ele, tudo. A mulher estava dentro daquele homem, tirou a mulher dele, uniu os dois e disse, não coma do fruto proibido. Comendo do fruto proibido, caiu em pecado. E agora? O que Deus vai fazer? O Logos, a palavra, o próprio Deus, vou descer, vou reproduzir uma célula, vou gerar um corpo, vou entrar e vou salvar o homem que caiu no pecado. O homem que eu mesmo gerei, a minha imagem e semelhança, caiu no pecado, eu vou descer para salvá-lo. E foi assim que Deus fez. Para quê? Para depois dar um corpo a este homem semelhante ao dele. Porque assim, Jesus morreu, ressuscitou em um corpo glorioso. Foi isso? E agora esse corpo existe até agora sentado no trono. Está lá agora. Então Deus disse, eu vou descer, vou salvá-lo, para também dar um corpo a ele semelhante ao meu. Para eles viverem eternamente. Sem pecado. Então foi assim que Deus pensou. Ele não mandou ninguém. Ele não mandou um segundo. Ele veio e fez. Você ouviu falar, o mediador foi o que foi feito lá no Calvário por nós. Essa igreja faz Maria, a intercessora, a medianeira. Que coisa, gente. É Deus. Deus é o próprio mediador. Deus é o próprio intercessor. Deus é o próprio Salvador. Deus é o próprio Libertador. Deus é o próprio Redentor. Deus é o próprio que reconcilia consigo mesmo. Então tudo isso Deus fez. Quando ele viu que seu filho, que foi gerado à sua imagem e semelhança, caiu no pecado. Aí ele disse, está perdido. Mas existe uma maneira de salvar. Só que Deus, ele era o Logos, né? Ele tinha, e Adão também, tinha a imagem e semelhança de Deus. Mas Deus ainda não tinha a imagem e semelhança de Adão em carne. Não tinha. Mas ia fazer. Não tinha essa imagem e semelhança de carne, mas ia chegar a isso. Então, por isso que Deus, quando fez o homem com o corpo, espírito e alma, Deus também tem corpo, tem espírito e alma. Deus é espírito, como eu falei no início para vocês, invisível, que é céu e terra. É espírito, quando ele passou a ser o Logos, passou a ser a alma de Deus. E quando ele gerou Jesus, o corpo de Deus. Então você tem, Deus é espírito, alma e corpo. Como nós somos espírito, alma e corpo. Aí Deus quer só um rendido a ele? Não. Aí o apóstolo Paulo diz que o espírito, a alma e o corpo estejam santificados para a vinda do Senhor. Tudo. Porque no final vai ficar tudo. Assim como Deus é espírito, surgiu no universo como Logos, alma, e depois passou a ser, ter um corpo, Ele também quer que nós tenhamos também isso. Quando nós tivermos o corpo transformado, também. Hoje Deus está sentado no trono. Como? Em um corpo. Jesus Cristo, o corpo de carne. Glorioso.
Deus está aqui? Está. Está no céu, sentado no trono? Está. Aqui ele está em forma de espírito. No céu ele está sentado naquele corpo. Mas para vir buscar a igreja, ele vem como espírito? Não. Ele vem naquele corpo, Jesus, para vir buscar a igreja. Amém. Esse Jesus que viste subir, descerá. Mas se Deus quisesse levar a gente em espírito, não levava. Mas o plano dele é assim. Eu vou e voltarei para vir vos buscar. E Deus não está aqui não. Ele disse que vai voltar e vai voltar. Está aqui. Porque Ele é Deus que faz tudo. Mas só que o plano de redenção dele requer este corpo, Jesus, que é o corpo dele. Voltarei para vir vos buscar. Para que onde eu estou, estejais vós também. Por isso ele está dizendo assim, onde eu estou compartilhando de toda a glória, vocês vão estar também. Porque aqui nós estamos compartilhando da glória, daquela glória lá nós estamos compartilhando aqui. Não, mas nós vamos compartilhar. Aí será completo. Porque aqui nós passamos tantas coisas, mas Ele quer que um dia nós estejamos onde Ele está. E vou ver Deus no corpo glorioso, Jesus Cristo, que andou aqui na terra. Vou ver Deus. Mas como Espírito, o primeiro dele como Espírito, eu nunca posso ver. Mas como no corpo de carne, eu vou ver. Aí o apóstolo Paulo disse, o veremos face a face. Jesus disse, ninguém jamais viu a Deus e nunca verá. Paulo vem e diz, o veremos face a face. Ninguém jamais viu a Deus e nunca verá na sua forma de Espírito. Mas o veremos face a face na sua forma corpórea. Corpo glorioso, nós o veremos face a face. O Jesus que andou aqui na terra, nós vamos vê-lo face a face. Vamos ficar de pé. Ainda dizem que não é profundidade. Vamos lá. Né? Pai, graças te damos, ó Pai. Tu ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. E nós somos gratos a Ti por isto, por ter nos revelado esta verdade, por ter feito conhecer a divindade. Conhecer a Ti, que veio, deu a sua vida em resgate e nos redimiu através do preço pago. E nós somos gratos por isto. Portanto, o Senhor abençoe e abra o entendimento daqueles que vão ouvir isso aqui, assistir, que eles possam compreender quem é Deus, o que Deus fez, como Ele faz e a maneira como Ele age. E o Senhor ajude a cada um de nós, nos dê uma noite abençoada, tranquila, fortaleça. Se houver um amanhã, meu Deus, que o Senhor nos ajude. É dia de trabalho, todos nós vamos para as lutas e precisamos que o Senhor nos proteja na estrada, em qualquer lugar que estivermos, viajando, onde estivermos, nos proteja.